Muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. Muito boa noite. Boa Voltou, noite, voltei, amiga. recuperada. Hoje com um assunto muito maravilhoso e polêmico, com uma convidada muito especial, doutora Mel Diniz. Seja muito Obrigada, bem-vinda. obrigada pelo convite. Pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro, pacientes lindas, Obrigada. maravilhosas. Muito Obrigada. obrigada, gente. Assunto polêmico, desejado e comentado no momento, né? Harmonização glútea, Mel. Exagero, vaidade ou necessidade? Ah, vocês que vão me responder essa. O que vocês acham? Necessidade, necessário. É isso aí. É, Teve algum momento que eu fiquei pensando muito sobre. Foi uma batalha muito grande para mim ser médica, né? Eu sou a primeira médica da família dos dois lados, tanto da mãe quanto do pai. E eu pensei muito sobre, nossa, não, para mim realizar esse sonho vai ter que ser médica, de salvar vidas, de. Mas hoje eu vejo que sim, eu salvo a vida de mulheres e elas se emocionam, eu transformo casamentos, eu mudo a autoestima, eu trato mulheres que acabaram de se separar, então, sim, é muito importante esse cuidado, né, com a gente sim. precisa disso, então eu Sim. tenho sim salvado vidas de outra maneira. A autoestima eu acho que é fundamental. Nós somos mulheres, nós Sim, trabalhamos nós com 3 trabalhamos estética com isso. Sim. e ver o sorriso, né, no olhar delas, a emoção, eu já vi vídeos, né, de seu quando olha, aquela dor, né, a gente mexe com a dor, a autoestima dessas mulheres e Sim, eu acho que isso não tem preço, é trabalhar realmente com propósito, né. exatamente. Então a gente escolheu a doutora Mel Diniz, que é uma referência, né, em harmonização glútea, remodelação. Ela é uma referência, né, em Sorocaba e é uma referência que recebe clientes, né, de todo o Brasil, até de Até de fora fora, agora, graças a né. Deus, já temos bastante pacientes de É, fora, de Portugal, Madrid, já vieram dos Estados Unidos, já tive uma coletânea aí de pacientes, já tenho organizado inclusive um serviço de concierge sim, para poder oferecer essa estrutura de fazer o procedimento com segurança, e poder no ter o pós conforto. e depois voltar tudo certinho. Uhum. E como surgiu, eh você se formou médica, e aí qual foi o start, o estalo que deu em você para não, porque você é conhecida como a doutora Bumbum aqui na cidade. É. Qual foi esse start? Então, o bumbum, a dermato, a beleza é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, né, sempre tive essa caidinha para esse lado. Um certo momento eu pensei em pediatria, eu gostava, eu fiz até o PAUS, que é o curso de emergência pediátrica, e até dei plantão de pediatria enquanto eu fazia a pós de dermato, mas o bumbum era uma dor minha, então por isso que é tão relevante para mim, porque eu tinha bumbum de acamada. Parecia que eu andava de cadeira de rodas, assim, depois que eu emagreci muito, que eu emagreci Sim. 18 quilos, né, depois da minha última gestação, eu fiquei com uma bunda de acamada. E aí eu fiz de tudo para poder arrumar, tudo, todo o dinheiro que eu pude eu investi no meu bumbum e nada ficava bom. Então, essa história ela é até peculiar, porque eu tinha marcado para colocar prótese, fazer cirurgia de silicone, colocar prótese glútea, né. No dia anterior, a minha cunhada, a irmã do meu marido, foi e fez remodelação glútea com o Dr. Shakur, que é, né, referência aí Referência. mundial nesse assunto. E eu falei para meu marido: "Eu não acredito que vocês vão fazer isso. Não, 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 não". Falei o que todo mundo fala, Julgou. né. Julguei, claro. "Não, não é seguro, ela vai ter problema, não vai ficar bonito, vai ficar artificial e não sei o quê". Eu que vou fazer o certo, eu vou pôr meu silicone amanhã. Chega ela lá, depois da noite que ele levou ela e a gente ficou lá na casa da minha sogra, com a bunda linda, maravilhosa, a bunda mais linda que eu já vi na minha É, vida. Daí eu já, né, tipo é, assim: "Opa, Opa, será que eu tô errando, né?". é. Não, eu sou médica, eu vou fazer a cirurgia plástica, que é o seguro, é o preconizado. Fui e no dia seguinte fiz a minha cirurgia de prótese. Que cagada, meninas. Mas que bela cagada. Pensa que eu tive que voltar de 4 pra Meu casa, Deus porque do eu não podia céu. sentar por 30 dias. E ó, eu faço tudo, eu sou porra doida de procedimento, você sabe, eu Sim. e a Caia, a gente é as doidas do procedimento. É. Mas eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida, nunca. Eu não conseguia sentar por 30 dias, eu não conseguia fazer nada, eu virei uma imprestável que só podia ficar de costas com uma analgesia muito forte. tá. Meu Deus. E muitas complicações, muitas. Meu bumbum abriu, aí eu fiz câmera hiperbárica, 10 sessões.
ozonoterapia, antibiótico por 9 meses eu fiquei com a bunda aberta e Meu ficou Deus. horrível. Ponto. Esse é meu resumo. E aí eu falei: "Eu fiz errado, eu tenho que reconhecer que eu fiz errado". Sim. E ela com uma semana, ela estava treinando com a bunda nova linda dela e então eu falei: "Uai, como assim? Eu vou ter que estudar isso". E aí eu fui para BH, fiz um curso com uma cirurgia plástica, Tá. doutora Patrícia Leite, muito renomada, Sim. mas ainda não me senti completamente segura para fazer, né. Falei: "Acho que é muito superficial isso", e comecei a estudar os estudos que tinham sobre o assunto, sobre a compatibilidade, sobre a segurança, Tá. quanto tempo que ele estava na medicina, aquele produto, aquela técnica e tudo mais. E aí fui e fiz o do Shakur, né, que na época, assim, era tipo, parcelei em 10 vezes. Todo mundo fala assim: "Ah, é caro". Gente, é caro para mim também, eu Sim. parcelei um monte, sabe, É. investi um monte. Fiz o curso do Dr. Shakur, aí fiz treinamento em cadáver, eu consegui ver como era o pós, né, depois do procedimento, como Sim. que era a evolução. Aonde o produto estava depositado realmente Sim, com ali, né, segurança, olhar, né. entende? É, Sim. porque as pessoas eu vejo que elas imaginam quando elas me perguntam: "Ah, mas tá lá, e daí se eu sentar vai deformar". Gente, não, não é Ele assim. adere no Tá músculo, na dentro do fibra músculo, ela muscular. tá protegida, ela tá em volta, né, É. ali. Então E queria ter sido autólogo, queria ter sim, sido seu, então isso é o legal, é o diferencial. Nada faz Tá. isso, nem sim. cirurgia plástica, nem os produtos absorvíveis, né. Então fiz o do Shakur, fiquei muito segura, comecei quando eu voltei lá do Shakur já tinha uma fila de 8 mulheres agendadas esperando para fazer bumbum comigo, confiando que ia dar certo, e sempre deu, né. E aí eu comecei a querer fazer aquilo mais do que tudo, então hoje: "Ai, você não você" eu fiz pós-graduação em dermatologia, "Você não faz outros procedimentos?" Faço, mas com Sim. bem pouca frequência. É. A minha especialidade ficou realmente o bumbum, e depois evoluindo para melhorar o entorno. O entorno. Sim. E assim, querendo ou não, eu acho que como tudo na estética, a gente tem as mudanças, as modas, a evolução disso Sim, isso é uma tudo, coisa que preocupa, né. né? Sim. Porque eu teve o tempo que remodelação glútea era aquela coisa que a gente imaginava o bumbum da Graciane, Sim, aquela coisa exagerada, e Valesca tem popozuda, aquela coisa isso. absurda, E tem exagero, gosto né. para tudo. E agora a gente vem nessa onda cada no vez mais no natural. natural, que não quer dizer sem procedimento. Né, Sim, é o sim. procedimento, mas a gente entendendo todo o contexto daquela mulher, daquele corpo, né, na minha área, dos cílios, o menor, o bonito, o que é harmônico. Então, acho que muita gente julga, não só a questão do contexto, né, do que Mas essa do polêmica preconceito que já isso, ficou, né, Sim, exatamente. E estimulado. de do que dizer era que, feito tipo, errado, né. e vai ficar exagerado, e não tem nada a ver com isso, né. Não, aliás, quem me conhece sabe, as minhas pacientes brigam muito comigo, porque eu respeito muito o limite, né. Então isso é um cálculo que a gente faz de acordo com o peso de cada paciente, Tá. então, Uhum. é uma média, né, de 300 ml que a gente coloca numa remodelação glútea definitiva, e, se o seu peso for maior, um pouquinho mais pode, se o seu peso for menor, talvez um pouquinho menos. Tá. E isso é muito seguro, então eu respeito muito a segurança. "Ai, doutora, mas eu quero um bundão", então comigo não Não. vai ser. E depois tem um retoque, é um pequeno ajuste, Tá. né, e a gente tem que respeitar esse pequeno ajuste no tempo certo, né, e a minha experiência me fez tomar essas regras, assim, e isso é o que faz dar muito certo. É, que eu acho que é uma tranquilidade tanto para o paciente quanto você, né, Sim, fazer Uhum, tudo do uhum, jeitinho que tem que uhum. ser, respeitando a segurança, o tempo, É, e as sim, pessoas, para variar, não entendem os processos, né, elas é. sempre querem ali aquela coisa imediata, que nem a gente fez, a gente tem um tempo, que nem bioestimulador, seja no rosto, Sim. leva tempo, né. Parece tudo milagre, leva mas não é, não Mas é né, não é é. um milagre. tratamento. É, é, Exatamente, porque quando não a é. gente faz o procedimento, tem aquele processo do edema, do inchaço, leva um tempo até você ter o resultado final, é uns 4 meses, doutora? Sim, 120 dias do Tá, resultado final, que é mesmo do bioestimulador de colágeno absorvível. A gente Sim. precisa que o colágeno é uma molécula complexa, ela não é formada da noite para o dia. E a tá, gente precisa que aquele produto, somente 30% do que eu coloco é o produto de fato. E tá. aqueles 30% vão formar um tecido autólogo rico em colágeno, porque ele é um bioestimulador de colágeno, né? É só Uhum. que permanente. Tem o hidroxiapatita de cálcio, que é partículas de osso, tem o PMMA, que é um polímero, e ele é usado em tantas áreas, e por que que em tantas áreas é seguro e só no seu bumbum que não é? Na Entendi. ortopedia é seguro, Em na todos os lugares neurocirurgia do é corpo, só no seguro, bumbum no que não. olho, nas lentes de catarata, seguro, cardio é seguro, e no bumbum não. Então, né, não faz sentido isso, ou ele é seguro ou ele não é. Ou ele é biocompatível ou Ou não ele é, não não é. tem meio termo, né. É. Por que que você acha que se criou
Esse estigma, né? Exatamente. As pessoas têm Uso, medo, tantas mulheres fazem e todo mundo tem medo de contar que fez. uso banalizado, né? O uso banalizado fez a má fama do produto. E é No claro, passado, tem. né, acho que no Sim, passado, né, sim, que hoje a sim. gente vê muitos, né, muitos estudos, né, igual eu conversei com você, né, eu também fui ler, fui estudar, fui ver artigos, né, artigos de sites que têm uma referência, né, e aí você vê que o nível de complicações é mínimo perante Diante dos todos os outros. outros procedimentos que são até mais simples, Sim. né, e as pessoas, não, isso, aquilo, por quê? Porque no passado era banalizado. Algumas pessoas, lembra? Fazia na casa, né? Então não era um médico, E não material era. clandestino, mistura de Exato. substâncias, é isso que gera problema. É o famoso, eu digo para os pacientes, tudo certo para dar errado, né. É, Então é um material clandestino, é um profissional que não está capacitado, é Sim. um é, ambiente que não é adequado, né, que pode contaminar. sim, Então é o famoso tudo certo para dar errado. É isso que a exatamente. gente que fez a má fama, com A certeza. quantidade também, né? É. Exagerada, né? E por isso que hoje a gente vai evoluindo, tipo, a gente tem um grupo hoje eu participo de um grupo, são somente 2 empresas, né, que fazem o produto. Tá. E eu participo de um grupo que tem, acho que 800 médicos que diversas especialidades que usam, e Uhum. a gente troca figurinhas lá. Então as reais intercorrências estão lá, porque são as Tá. nossas, de quem Sim, usa, não de quem sim. Sim. fala Da aqui forma mal, correta, né. Sim. né? Sim. Uhum. E a gente vê que é mínima as intercorrências, você estipulando protocolos e eu seguindo. Então, antigamente, era um número, depois a gente foi diminuindo e diminuindo e diminuindo, e o que é seguro hoje é isso, e eles brigam muito de que todos os médicos respeitem isso, Sim. não faça qualquer coisa a troco da estética, a troco Sim, tem que respeitar a indicação correta, tem que fazer o exame pré-operatório, Sim. tem que ver se tem alguma contraindicação, porque nem tudo é para todo mundo, sim. né. Do mesmo jeito que tem pessoas já viu isso? Eu já vi, eu tenho paciente alérgica a ácido Sim, hialurônico, exatamente. que é uma substância que a gente tem no É. corpo. A Exato. relação quando você fala as complicações, são complicações comuns de qualquer outro procedimento. Sim, Não é é inerente ao ato especificamente cirúrgico. Isso. ao PMMA, mas pode ser com ácido hialurônico, pode ser Sim, com a hidroxiapatita, pode ser com com uma um botox. lipoenxertia, com qualquer Exato, coisa com que a gente qualquer vai coisa. fazer. Eu até falo até para meus pacientes, porque eles me perguntam em relação ao trabalho que eu faço, que é ácido hialurônico, botox. Pode, claro, até alimentação, você não pode ter uma alergia? Sim, Então, é algo que é do ser humano, não é uma complicação que aconteceu pelo uso do produto sim, específico, né, mas que exatamente. pode acontecer até com esmalte, né, tem um Tudo. monte de gente que tem Cílios. Com alergia de Tudo. cílios, Tudo. sim. esmalte, né. Tudo. E eu sempre falo que aquele profissional capacitado, ele não é só executar. Se der algum problema, se der alguma intercorrência, você Tá está Uhum. apto. capacitado Apto para a resolver o É problema, isso, né? é esse meu ponto, é É. o que eu sempre falo, sabe. Se você tá fazendo um procedimento comigo ontem, eu fui fazer um laser sculpt, e a paciente teve um sangramento um pouco exacerbado, e caiu a pressão dela. Se eu não tivesse um ambiente totalmente estruturado, isso Exato. poderia gerar por uma bobeira, Sim, sangrou um pouquinho a mais, caiu pressão, choque hipovolêmico, ela poderia ter morrido. sim. Então, assim, ou você tem uma equipe preparada, Tá. né, e você se capacita. O tempo todo eu tô me capacitando, você É sabe isso. como é. Sim, A gente tem que estar o tempo todo em congresso, o tempo todo em atualização, o tempo todo, sabe, se mantendo, porque intercorrências, quanto mais você faz, maior a chance de você ter. sim. Exatamente. Mas eu nunca tive uma intercorrência do material, e eu tô aqui, ó, falando pra vocês abertamente, nunca. Do material, de ter uma rejeição, alguma coisa, nunca. Nunca. Eu já tive intercorrências inerente ao risco cirúrgico. Seroma, hematoma, já tive que me preocupou mais, 2 infecções de pele, que eu fiquei mais preocupada, Tá. né, que é difícil tratar a infecção de pele, Sim, enfim. Mas eu, enquanto médica capacitada, dei todo o Tranquilo. suporte, resolvi, e tá tudo, nunca sim. a gente teve nenhuma complicação mais grave, né. Então sim, eu me sinto muito segura. Eu tenho em mim, ele resolveu o meu problema, a minha autoestima. Hoje você fala assim: Que é a parte que você mais gosta do seu corpo?" "Ah, meu bumbum". Meu bumbum. Uhum. Eu acho que quando a gente fala sobre mulheres, eu acho que o bumbum é um símbolo de feminilidade, E né? ainda mais no Ainda Brasil, mais no Né, ainda Brasil. mais no Brasil. que a gente só usa fio Então, exato, dental eu e falo assim, quando você fala sobre bumbum, algumas pessoas podem pensar que é algo muito fútil, fútil. mas poxa, você tem um conforto de você poder, até a gente conversou aquele dia, é só o fato de você levantar na praia e ir até o mar ali, sem você querer esconder, porque, É que os a homens gente não entendem a gente, eles né. não entendem, mas pra mulher, é só você se sentir confortável, não é que você quer
ter o melhor bumbum dali. Às É vezes só tem umas doidinhas aqui, no né. nosso caso, talvez Tem umas que a gente tem que passar comigo e depois encaminhar pra psiquiatria. é. A gente Eu sou uma sabe. delas, então tá tudo certo. Nós não somos referência Não. para ninguém. Mas é algo mesmo a pessoa se sentir autoconfiante, né? Se sentir, igual você falou, às vezes num casamento, às vezes o marido nem tá reparando aquilo ali, mas pra ela faz diferença, Sim. né? Faz diferença ali de estar mais confortável numa relação, É, né? a gente fala que a gente não é referência, mas a gente sabe que a gente é referência para muita gente, inclusive as pessoas falam: "Joyce, se você fez, é porque a gente é muito certa", porque por mais que a gente viva não é em busca, eu acho que da perfeição, porque a gente tem plena consciência que isso Sim. não existe. Eu sou a mais velha Médio, de mas to eu busco mais bem perto da Isso, perfeição. exatamente. Tudo aquilo que eu falo que eu sempre vou poder melhorar, É que o Sim. né, nosso nível, não de é que ele é diferente, a exigência. gente tem, nós Isso, três, um nível de exigência maior. maior. Porque isso é uma coisa rotineira na nossa vida, a gente vê Exato. isso o dia todo. Um dia E Então, nós somos exigidas de entregar isso, é, então a gente tem que exato. ser o nossa sim, então a É vitrine, gente, isso. né. quanto mais trabalha, mais paciente atente, melhor a gente quer entregar o resultado. A gente fala, pô, dá pra chegar assim, eu também quero, E é o que eu falo, né? mesmo com tudo, né, porque quem fala: "A gente é louca", mas a gente faz as coisas com segurança. Sim. Você jamais Sim, vai arriscar a sua vida ou eu por conta de uma estética. Eu sempre falo, tem um limite para isso. sim, Por isso que Sim. a gente tá sim, falando, procurar médicos, procurar profissionais capacitados e que a gente sente segurança, né. sim, Eu antes de fazer qualquer coisa, eu vou pesquisar, eu vou conversar. Se eu coloquei na cabeça que eu vou fazer, aí eu vou e vou tranquila. Tô confiando em você e tá tudo bem. Porque eu sei que tem muita gente que chega e já tem toda aquela coisa na cabeça, e aí é batata de que é, vai dar errado. Eu acho que você sabe que quando chega lá uma paciente, você já sabe Sim. Eu sempre que digo, eu conheceu. sempre falo assim: "Gente, deixa eu falar, existe todo um processo. Comigo aconteceu isso, né. Então eu fui ensinada que que aquilo não era seguro, que aquilo era banalizado, que aquilo não era o melhor. Então, existe um processo de desconstrução. E muitas vezes a gente, se tiver a indicação correta, né, porque tem casos que não tem indicação, que sim. se eu colocasse hialurônico num bumbum molengo, flácido, com Não vai resolver. lipodistrofia, eu tô mentindo para o paciente. Então eu falo para ela: "Você não tem indicação. E eu vou ter que falar esse não para você. Ou se você tá muito acima do peso e você quer preencher o seu músculo, o que que tem na frente do músculo?". A Mel fala mesmo, Não, e ela é compromete o bem seu trabalho, sincera, né, Eu já precisa no disso. passado, Joy, eu fazia de todo mundo. E daí a experiência me mostrou que o que me dava dor de cabeça era a falta de indicação correta. E eu não digo só clínica, Tá. eu digo de corpo, por exemplo, eu falei para ela, eu é, falei: "O Cara, a Karen é minha paciente de é, anos, sim, ela veio só para fazer um bioestímulo, tratar a celulite". Eu falei: "Karen, você tem lipedema. é, Se você não tratar o lipedema, nada vai ficar bom". eu acho que sim. foi a doutora que descobriu que você tinha lipedema, não foi? Foi Foi, assim, eu mandei acho depois para os que médicos que desde que eu ela. conheci a Mel, assim, meu corpo mudou muito, Muito. evoluiu muito, e foi tudo assim, muito bem pensado, e a Mel em nenhum momento, a Mel induziu eu a fazer algo. Sim. Era eu e a Mel, ô, peraí, devagar. É assim, primeiro você tem que ir por aqui, por. E eu fui confiando nela em tudo, né? E tanto Enquanto que. ela se sentir segura, eu Sim, também pisava o Isso. pé, entende? é, Não é, eu não gosto da pressão, De e ficar quando forçando. se a sim, pessoa não tá segura, eu falo: "Não faça, porque não é sua hora". é, E o é, que que acontece? Que os anos passam e você vai se sentindo confortável ou não. A sim, maioria das minhas pacientes que fizeram absorviu, depois voltaram para fazer o definitivo. sim. Sim. Então eu, para mim, tá tudo bem, eu ganhei 2 vezes, E né. vai criando Mas uma construção de confiança, né? Sim, Quanto mais a gente confia no profissional e a gente entrega o resultado, e vai gerando uma confiança que hoje eu chego lá e falo: Ah, meu, faz aí o que você quiser. eu tenho porque é muita a Mel, confiança. paciência. é, É, É faz isso. aí, tá tudo certo, eu sei que você vai fazer o melhor, né? E as pessoas precisam entender isso, que existem profissionais e profissionais, né? sim. Quando você tem, assim, dúvidas, acontece isso diariamente. O que que elas fazem? Google, É, né? E aí lá só tem porcarias, né? sim. O que que você vê no Google de bom, Nada, amiga. né? Eu Só nem procuro histórias que mais. nem Você sabe, eu te falei. Eu nem procuro mais, é, é, porque assusta. Então é o Sim, que eu falei, a partir do momento que eu procuro um profissional, eu vou confiar nesse profissional piamente, porque antes de qualquer coisa do procedimento, eu já pesquisei, eu já fui, sim, então eu vou estar com a minha consciência muito tranquila, que eu vou estar respaldada por aquele profissional. sim. Eu tinha feito, né, cabo estimulador, uhum, fica um resultado ok, mas muito longe do resultado
do Sim. É definitivo, isso que eu sempre explico. né? É. A gente tem 2 caminhos, o absorvível é sutileza que nós teremos e indicação certa. Então tem bumbum que dá, e que fica tem uma sutileza que agrada a paciente, que é o que ela tá buscando, Sim, com a segurança que ela quer, né, que assim, engessar porque elas querem essa pseudo-segurança, porque é uma pseudo-segurança. isso. É. E aí tá tudo bem, mas tem bumbuns que não têm indicação. E aí eu tenho que falar pra você, o seu não tem essa indicação. Entende? Uhum. Eu tenho que dizer às vezes isso, são alguns casos. Sim, O seu não tem porque você primeiro vai precisar emagrecer, o seu não tem porque ele é muito flácido, você perdeu X quilos e isso te trouxe uma flacidez tissular, é no músculo. Que eu vou sim. como eu vou preencher a gordura que tá toda frouxa, aonde que esse ácido hialurônico vai se Não se prender, sustenta, né? né? Não Então sustenta. assim, eu preciso explicar isso e dizer que pra mim, enquanto médica, enquanto seria mais fácil vender o absorvível e É anualmente muito vender mais o fácil. Isso. absorvível, Não ia né. ter fim nunca, né? É, é. Mas, infelizmente não tem comparação, a gente não tem que ser real. E todo mundo sabe disso. Eu recebo médicas, dermatos que vão na minha clínica: "Ó, eu não quero que ninguém saiba". Tudo bem, mas ela sabe que o que dá efeito é aquele. É isso, porque Então não. ninguém vai Uhum. saber. Mas Sim, É. sim, o que dá efeito elas sabem que é aquele, mesmo politicamente a gente tem que ser contra, né, por causa de alguma má fama, ou por causa de alguma coisa. Gente, a Anvisa é um órgão regulador muito sério. E sim. se o material tem Anvisa e se tanta gente pede para proibir e eles não proíbem, é porque eles entendem que a segurança é muito maior, o benefício é muito maior do que o risco, É. né. Porque tem gente que fala sobre quantidades. Até X é seguro e depois de tal X não é seguro. E aí a gente ouve falar, porque no bumbum é uma área muito maior, e eu acho que por isso as pessoas até têm esse preconceito, né? Porque Uhum. fala, não, até X é seguro e até X, por ser um volume muito maior, não é. É, sim, não deixa de ser verdade, Tá. né, a gente tem aquela máxima lá que o veneno o tratamento é a A dose dose. Sim, dependente, o sim. veneno ou o tratamento é dose dependente, então tudo que a gente faz em exagero, ele pode ser prejudicial, Tá. e é uma verdade, né, então por isso que tem pacientes que brigam comigo e eu falo: "Viu, eu não coloco mais", Porque às você vai vezes no limite da segurança. sim, Sim, entende? sim. Porque tudo deixa só, a gente vai colocar dentro da fibra, o músculo precisa comportar aquilo. Se ele não comporta aquele volume, ele vai refluir para fora. Tá. E daí vai fazer um nódulo. Sim. Micronódulos pequenos, e tudo não tem nenhum problema. Mas se a gente tenta pôr muito mais do que ele aguenta, ele vai fazer um nódulo, vai fazer um granuloma, vai fazer depois aquela questão do cálcio, e então tudo isso é exagero. Se Tá. você respeitar o limite, você tem um procedimento seguro. Então, infelizmente, alguns médicos saem da ética pelo dinheiro, Sim. né, e aí que a gente acaba prejudicando o material por uma técnica errada. É. Sabe o que eu acho uma coisa que eu admiro muito em você, Mel? É porque, como você mesmo disse, hoje, na era da internet, a gente vê muitas pessoas que elas usam o material, elas mostram o resultado e elas não falam o material. E Sim, eu acho que essa coragem, né, que lá atrás você teve de você. Eu faço isso, é o material e tal. É uma coisa muito assim mesmo, né, da sua coragem de você ser transparente com aquilo que você trabalha. sim, Eu trabalho com esse material, eu acredito nesse material, eu sim, tenho em mim e é isso, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque eu vejo que tem um monte de médicos que eu sigo, eu sei, porque a gente sabe os resultados, né? É você que trabalha com isso, eu também que tenho um acesso muito próximo a isso. Eu consigo ver de longe se o bumbum é PMMA ou não. E sim. você vê claramente que aquele material e ele tá só jogando por baixo, né? E E eu assim, acho que ó, isso. quando eu comecei a fazer, eu era convidada para ir para os jantares de dermato, das dermocosméticos e tudo, e tipo, eu fui totalmente, excluída, né. E tá tudo bem, Uhum. porque não é sobre o que você é sobre o que eu acredito, Sim, Sim. né. Se eu achasse que tivesse algum risco, eu não ia pôr em mim. Eu tenho um monte de sim. filho para criar, É. né, então, assim, se eu É. não acreditasse que ele é tão transformador, que ele pode tanto mudar a autoestima da mulher e reconstruir uma mulher, e enfim, hoje também eu tenho essa parte da reconstrução que eu Sim. fiz até trabalhos, Voluntários, né? voluntários para Sim. reconstruir deformidades e tudo mais. E se eu não acreditasse nisso, eu não estaria fazendo isso. Então, a sociedade das dermatos te excluíram. Ai, não sei quem fala de você. Fale.
E eu vou te falar uma coisa, você tem inveja da minha bunda. Ah, tem, Todas viu? têm, Tem. todas têm. Tem, né? Porque só tem 2 caminhos, a gente sabe, é verdade ou é mentira? A É a Karen verdade. já sabe a minha máxima. É. Você tem medo, vai pela opinião da multidão, Sim. da Aham. manada, vai ouvir o que falam sem estudar e vai ter a bunda murcha. É. 2, você vai estudar um pouquinho, você vai colocar a sua cabecinha pra pensar por que que ele pode ser usado no seu osso, na sua cabeça, no seu olho, no seu coração e na sua bunda com uma quantidade certa, com a técnica certa, não. E aí você vai pôr a sua cabeça pra pensar e você vai ter a bunda bonita. Pronto. Você já escolheu o seu lado? Exato. Eu já. Eu já. Pronto, Eu entendeu? já. É Tudo isso. bem, tá É tudo que bem. foi o que eu falei. Aí é aquela velha máxima da escolha, né? Você emagrece, perde bunda. Você quer ter a barriga trincada, a bunda murcha. Aí se você engorda. Envelhece, a bunda murcha. E Exatamente. essa era do monjaro, né, agora. O que aconteceu com o Exatamente. bumbum das mulheres? Acabou o Eu tô bumbum muito bem com dela. isso. Eu É. tô amando o Monjaro. Que multiplique monjaro. Mas E pra você também, né? Daí você tem que levantar a face, daí eu você tem que olho, eu falo tratar a assim, Exatamente. bunda. gente, isso é uma necessidade, não é futilidade, Não. né? Precisa tratar aquilo ali, não tá legal, bom, E eu humanamente, acho que é mais, que nem aquilo. O problema não está no monjaro. Eu acho que está Sim, justamente ele é isso. ótimo, né? sim. As pessoas daí deixam de comer, daí tá caindo o cabelo. Não é o monjaro, é porque você não está tendo nutrientes o suficiente, né? Sim. Você perdeu, as pessoas estão perdendo um pouco o parâmetro, né? Chega num limite, porque é gostoso ser magro e tudo mais, né? É difícil a gente falar algumas coisas porque a gente não Não dá quer pra julgar. romantizar, não dá pra Exatamente. romantizar, gente, obesidade é doença, não é estética. Eu Exatamente. falei pra moça que trabalha na minha casa, ela chegou, começou a trabalhar lá agora, e ela tomava o café com açúcar, eu falei: "Mas por que você toma café com açúcar?". "Ah, porque eu não gosto de adoçante". Eu falei: "Nós vamos aprender a gostar". Falei: "Porque você tá acima do peso", e não é sobre estética, é É sobre sobre tem saúde. gordura no seu braço, na sua barriga, na sua perna e tem dentro das suas artérias. Então não dá Uhum. pra romantizar. Essa na questão do sobrepeso, a gente tem que cuidar, porque a gente vai viver melhor. Com E não certeza. Exatamente. adianta, ninguém é feliz, não se amando. A gente tem que se Sim, amar, a gente tem que olhar sim, no espelho e se amar, sim, Exatamente. né. sim. E De você tudo que eu já puder fazer para melhorar, eu vou fazer. É isso. E É você verdade. já também teve um sobrepeso. Eu também já pesei 90 Eu quilos. pesava 80 na En- faculdade. Então, E tinha bulimia nervosa. Então, assim, você acha que é saudável pra mim? Eu comia, gente, eu batia no liquidificador, né, a comida pra poder comer mais, comia e vomitava. Então, assim, eu sei o que é estar infeliz e fazer qualquer coisa, e exato. as pessoas não falam, né, a gente não fica parece que: "Ai, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo". Ninguém gosta de ter celulite, Não, ninguém gosta de estar acima do peso, ninguém go e a gente tem que lutar, fazer a nossa parte, usar a medicina e resolver. é Né, "Ai, isso. mas custa muito caro". Custa, mas parcela. Guarda um Exato. dinheirinho, vai devagarzinho, faz uma partezinha, faz depois faz outra. Eu fiz assim. Faz Vocês É aos acham que eu isso. paguei meu poucos. bombom à vista? Eu paguei em É, 10 vezes. eu também. Eu nunca tenho fim, né, o É Diniz isso. no cartão de crédito, nunca tem fim. E É uma fala pro coisa marido que custou X, mas custou 2x, a gente vai vai fazendo dando o caixinha seu 2. jeitinho, né. É. Eu acho isso muito importante, a mulher se cuidar. Às vezes elas é uma própria sabotagem, eu vejo no consultório. "Ah, mas é caro", mas aí a pessoa tá com uma bolsa lá de não sei É. quantos O mil, Monjaro é tá, caro? e aí eu falo assim: "Pô, é caro", mas assim, você não é que é caro pra você, você não dá valor pra Prioriza. isso, Isso. entende. Mas, às vezes, se a pessoa tá lá, vamos supor, com um bumbum lindo, ela pegar um biquíni lá, o mais baratinho de todos, acabou. Você tá Acabou. com o biquíni da Louis Vuitton lá pra Não. Tudo entendeu? fica bom, gente, na Tudo nossa fica Tudo boca. fica bom. Tudo, bom. qualquer coisa que a gente pôr tá lindo, não dá, não tem pra ninguém, É. desculpa, não tem. Tudo que a gente coloca, a gente fica gata. Não, e é Fica. verdade mesmo. Juntou um monjarozinho pra gente ficar bem magrinha. Olha, Ó, combinho, monjarinho. e O bumbum, bumbum Não só tem vai na pra ninguém. academia, tá É tudo isso. tá certo, tudo né. É certo. isso. Aí eu já falei, não tem essa. Eu acho que existe uma coisa que não é só o procedimento estético, né? Não adianta a gente falar, a gente tem que ter disciplina, né? Sim, Sim, sim. claro. Então, E isso muita, eu pego muito no pé das minhas as amigas. Pega. pessoas não querem pagar o preço, né? Então, tipo, acordar às 5 horas da manhã é o horário que eu tenho para ir na academia, então eu Deus vou, me livre. cada um vai. Mas é isso, se eu só fizer os procedimentos e eu não mantiver com a minha alimentação e com a minha Não atividade, adianta, o resultado não é duradouro, é né, não isso. é consistente. Eu falo muito isso também no consultório, né, tanto que eu fiz a minha clínica virar uma clínica integrativa, onde a gente consegue dar todo o suporte, porque antes eu falava: "Viu, mas você tem que emagrecer", e daí eu perdi a paciente, porque eu Sim, não consigo dar esse suporte, não é minha área, não sim. adianta você querer fazer tudo. E daí a pouco eu comecei: "Não, eu preciso de uma nutróloga, de uma médica que faça emagrecimento, que tenha mesmo, atenção, cuidado, carinho que
eu preciso da fisioterapia para as drenagens, para o pós, eu preciso da esteira para potencializar, para não sei o quê. Então eu fui criando um ambiente em que a gente consiga resolver a maioria Sim, dessas questões sim. e poder fazer o paciente fazer o tratamento com a indicação certa, É, eu né. acho que é exatamente isso, né, você foi estruturando tudo para que você, inclusive, tenha o melhor resultado das suas Sim, pacientes, né. exato. É Eu isso. vejo que hoje você tem uma solução para todos os tipos de mulheres, né? Sim, Igual você falou, chega, eu quero fazer bumbum. Não, peraí, você não vai poder fazer isso agora, mas ó, você vem por esse caminho aqui. Eu falo porque eu já levei várias amigas lá, eu, né, sou sua paciente há anos, e eu vejo essa conduta. Então, nenhum paciente vai chegar lá e você não vai ter o que oferecer uma solução. sim. Chega lá, não é indicação fazer um procedimento ali, naquele momento. Ah, hoje eu não vou poder fazer, e acabou. Não, você dá o caminho, né? E aí, isso você vai criando ali uma credibilidade, Tem gente que me odeia por esse motivo. Já chegou paciente que estava acima do peso, que queria fazer o bumbum, e eu falei: "Viu, não tem indicação agora, nesse momento, a gente precisa melhorar esse percentual", expliquei tudo, ela falou assim: "Viu, eu vim aqui pra fazer o bumbum, eu não vim aqui pra você me falar que eu tô acima do peso". Eu falei: "Mas infelizmente eu vou ter que te falar, Sim, porque não vai ficar bom. Você vai gastar o valor que não é alto, não é barato, né, sim. pra não ficar feliz com o resultado. Então você vai sair triste, eu vou ficar decepcionada porque eu não te entreguei, e a gente não vai ter uma relação boa". Eu acho Então maravilhoso. O posicionamento do é, profissional, saber falar os nãos é sim. fundamental. eu E o sempre não para o falo, mais para o limite. Isso, "Não, mas acho que aqui ainda falta um pouquinho". "Ó, então vamos fazer assim, esse pouquinho a gente vai fazer com o material absorvido, tá, porque o definitivo eu não vou pôr mais". entendi. Entendeu? Eu uhum, vou achar a solução pra você, só não vai ser do jeito que você quer, né, porque eu não vou, ferir os meus princípios e tudo que eu estudei, tudo que eu construí pra por qualquer, Sim, né, deslize, assim, que não é necessário, né, a gente não precisa. "Ah, eu quero mais boca, quero mais boca, quero mais boca, meu". Tá feio, é. tá feio, é perdeu a isso, mão. É é isso. inestético, né? Você E quer a buscar e uma aí a melhora, pessoa pior. olha pra aquela boca de pato e fala: "Quem fez sua boca?". "A Karen". Isso. É, Daí ela fala: "Nossa, naquela carinha eu não não vou". vou. Entende? Relaciona isso, né? Então a gente tem que manter a nossa É. assinatura também, né. Então você fala para nós, com nessas falas, então, que são nesses momentos que você fala para elas: "Não, isso eu não faço". Sim. Quais são mais momentos como esse que você fala: "Não, isso eu não vou fazer"? E eu Quais são aprendi essas também que opções? existem alguns pacientes que estão desequilibradas, emocionalmente Sim, falando, e isso não é um corpo, o ambiente. Então as contraindicações clínicas são, né, qualquer tipo de infecção vigente, qualquer problema renal, sobrecarga hepática, enfim, então a gente tem que estar com o ambiente sadio para se recuperar de um procedimento invasivo, tá. primeiro ponto, máximo. Segundo, sobrepeso. Então, um percentual de gordura até 35 tá um pouquinho, ou também depende, tem pessoas que fazem a concentração de gordura toda no bumbum, outras fazem mais abdominal e fica com a bundinha para dentro. Então, isso é uma avaliação individual, Sim. Tá, mas de regra geral, o sobrepeso, entra no nível de obesidade, é uma contraindicação por conta de resultado mesmo. Outra coisa, a gordura ela é inflamada. Aí a muito. gente vai ter seroma, a gente vai ter maior risco de infecção, a Dificuldade na gente vai recuperação. a gordura é irregular, aí ela não vai ficar com a bunda lisa que ela tá sonhando, então eu tenho que ser sincera. E Exato. também aprendi que tem pacientes que chegam lá, sonhando com algo que eu não vou conseguir entregar. E daí eu também aprendi a falar não. Eu falo: "Ó, Uhum. eu não me sinto segura para fazer, eu não me sinto confortável com a sua expectativa, então eu prefiro não fazer". E graças a Deus hoje eu posso falar não, né, Sim, mais nãos do sim. que sim, Sim, É, inclusive. Hoje, atualmente eu falo mais não do que sim. sim. Então primeiro faz isso, depois a gente faz isso, primeiro faz isso, depois a gente faz aquilo. Vai fazer o exame, vai fazer um ultrassom, vai fazer uma ressonância, vai fazer tem material ilícito, muito tem que ser muito bem calculado tudo para a gente poder não correr risco, não te colocar em Mapeado, né? risco, sim. Mapeado. sem expor ninguém, conte algum caso clínico, assim, muito Complexo. Complexo, ai tem tantos, olha, mas tem um que tá em destaque no meu Instagram de uma paciente que ela é mais velha, e ela tinha uma prótese glútea, que ela colocou eu acho há 8 anos, e ela já tinha recolocado e colocado talvez umas 6 vezes, se eu não me engano. E em uma das Nossa. nádegas ela tinha uma deformidade muito importante. E eu fui mandei a foto, eu estava ainda no início, assim, pouca experiência eu tinha, acho que talvez uns 6 meses que eu fazia. tá. E aí eu joguei no grupo nosso lá dos médicos que fazem, e falei: "E aí, o que que vocês acham? Tal, tal, tal". Mandei ela fazer um ultrassom, mapear aquele músculo e tudo mais. A radiologista, que é minha parceira, falou: "Mel, não tem músculo".
esqueça, não dá pra fazer. Ela tá com uma fez uma hipotrofia no músculo, Tá. tal, não vai dar e não sei o quê. Aí mandei o laudo, mandei as fotos, tudo. Todo mundo do grupo: "Não faça, não põe a mão, porque vai sobrar pra você, vai sobrar pra você, você vai ser a culpada, não faça, não Sim. faça", e tudo mais. Aí eu cheguei e falei pra ela: "Viu, não vou fazer, porque nós não estamos com um ambiente fácil pra mim, né, não tem músculo, tem uma prótese, tem 8 cirurgias aí, 6, não lembro quantas eram, então não tá legal". Aí ela escorreu uma lágrima e ela falou que ela não dormia com ela tinha se divorciado e que há X anos ela não dormia com ninguém, porque ela Vergonha. não tinha Nossa. coragem de tirar a roupa. Ai, aí eu ouvi aquela vozinha, assim, do Aquela Espírito Santo, facada no sabe? peito, né, parece. Aquela vozinha do É. Espírito Santo: "Ajuda ela, faça o que você pode por ela". Aí fiz toda uma programação, chamei a cirurgia vascular, eu falei assim: "Vou fazer uma estratégia então, vamos combinar o seguinte, se eu prometo uma melhora de 80% num paciente comum, vamos Sim, diminuir a expectativa. tá. Vamos fazer em mais etapas, normalmente eu faço o procedimento mais uma revisão, falei: "Para você eu vou dar uma a mais, e vamos combinar assim? Vamos ver o que que eu consigo te ajudar?". E aí foi dessa forma, a gente chamou a cirurgia vascular, ela foi guiando, tinha um filetinho, assim, de De músculo, músculo. e aí eu peguei esse filetinho e coloquei um tiquinho de produto, aí eu esperei 60 dias, aquele músculo deu uma hipertrofiadinha, Uhum. aí eu fui e coloquei mais um pouquinho, aí ele hipertrofiou mais, e hoje ela tem um bumbum mais lindo que muita gente que hum, Feliz da vida. feliz da Aham. vida. Ela vai assim, ela virou minha paciente ad eterna, agora ela faz Morpheus, aí toda semana ela fala que quer mais bunda, eu falo: "Não, chega". Agora ela colocou um pouquinho de ácido em cima da prótese, numa Aham. marquinha, porque o que acontece, eu fui fazer um curso de guiado por ultrassom, e eu vi que eu também tenho porque eu tenho prótese e tenho PMMA ao redor, né. Tá, Eu não tirei a prótese, porque foi muito traumático pra mim, então eu fiquei com medo de fazer a retirada tá. e o que que eu descobri? Que eu tenho uma lesão agora no meu músculo por conta da prótese. E eu queria muito poder tirar e tô com medo, porque eu tô com esse problema, eu tô com um filete de músculo aonde tá a prótese. Então Entendi. eu perdi a musculatura daquela região, porque eles rasgam o músculo e colocam a prótese num sanduichinho, né. Uhum. E isso é o seguro, esse é seguro, né. É. E essa sequela que eu tenho, agora o que eu vou fazer? Quando eu vou ter que tirar a prótese em algum momento, e o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar alguém que tenha essa mesma coração bom que Sim, eu, queira Que te queira ajudar. pegar o seu caso, né. É. sim, então vai Tanto ter que ser que, tudo se preparadinho, a gente for ver, quase pouquíssimos médicos fazem prótese de glúteo hoje em porque a dia. intercorrência é É muito alta. muito alta. 30%, os É, estudos mostram, PMMA menos de 2%, Tá. ácido hialurônico, se eu não me engano, 8%, é. lipoenxertia é alto também, 12, se eu não me engano, e Uhum. o maior risco de embolia pulmonar é de lipoenxertia. Sim, E prótese glútea é 30%. Então, Tá. se você for olhar a bandeja de procedimentos é efetivamente o que que tem mais resultado, é o que tem menos E intercorrência. deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sei que isso é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Qual é a indicação para tirar este produto do bumbum? E como é que é feito? Se hoje em dia já evoluiu, se existem outras formas, porque a gente escuta muitas coisas. Ai, vai ter que tirar todo o seu bumbum, vai perder o bumbum, como é que faz? Então, gente, isso não existe, porque isso é, assim, é uma mutilação, né, você tirar. Porque o que acontece? Ele vai entrar na fibra do seu músculo e ele vai gerar um tecido autólogo. Então, como é que você vai tirar o seu músculo? Porque ele gerou um tecido seu. Quando você diz retirada, você vai ter que tirar o seu músculo. uhum. Então, quando é a indicação de fato de uma retirada? Tá, Antigamente a gente usava em muita quantidade, em plano inadequado, e eu já peguei muitas pacientes não minhas com nódulos muito grandes, nódulos superficiais, tá. que às vezes até visíveis, Que daí que forma fizeram há muito deformidade. tempo, Tá, sabe, e evoluíram logo em seguida com esses nódulos, né, são nódulos de acúmulo de colágeno, como eu te expliquei, ou refluiu do músculo ou o profissional fez errado, tá, né, colocou dire no subcutâneo e ele fez um nódulo. Sim. E tem como a gente tirar minimamente invasivo o nódulo, tá. né, porque o nódulo pode fazer uma reação de granuloma, é inestético. Uhum. Como? Laser, a gente vai, quebra tudo e depois aspira, porque a gente vai ficar com uma irregularidade, depois a gente vai ter que tratar. De Então, novo, tá. né, a gente só faz realmente se for uma coisa necessária. Esse negócio de tirar todo isso aí é tipo, desculpa, pra mim é sensacionalismo, Tá. é uma Uhum. mutilação desnecessária Uhum. e
Não tem nenhum Tá. sentido, assim. Eu fiz essa pergunta porque a gente ouve, né, falar isso e eu acho que é, inclusive, muito inerente de você Sim. explicar, porque as pessoas têm Existem muito medo, né. técnicas minimamente invasivas para Tá, retirada, que seria laser, tá, endoscópicos, Indolente. né, e a Uhum. gente quebra todo aquele nódulo que tiver, tá, e depois aspira, né, com microcânula. tá. Então existe essa técnica que você vai fazer através de um furinho, né. Só que, de novo, a gente só tira se isso estiver tendo alguma repercussão. Se não É, tiver, né, é como se sim, fosse uma prótese de outra coisa. Hum. Você quebrar um osso, você não vai ter que fazer a cirurgia de reconstrução e não vai sair de lá com PMMA? Você sim. vai mexer nele? Não. Não, É. a não ser que você tenha Eu uma vejo que é muito intercorrência. fruto da ansiedade das meninas. "Ai, mas eu vou colocar um produto definitivo e daí se eu tiver que tirar?" Eu falo: "Tá, você colocou prótese de silicone. Se daqui 20 anos der um problema, você vai ter que tirar." Tipo, a gente não tem como garantir de Sim. nada isso. Então, assim, é muito fruto da imaginação, da fantasia E da das pessoas ansiedade, e a né. ansiedade. Eu já ouvi várias pessoas falar: "Para de falar isso que não vai acontecer nunca." Sabe? Qual que é a garantia que eu tenho daqui 20 uma amiga me fez uma pergunta. Qual a garantia que eu tenho que daqui 20 anos não vai dar trabalho? Eu falei: "Qual a garantia que Você daqui vai estar 20 anos você vai viva. estar viva?" É. Eu falei: "Não tem, a vida não dá garantia De nenhuma, nem nada. nem E outra, gente, nenhuma." vamos falar, você caiu, sofreu um acidente, você quebrou a cara, você vai encher a cara de parafuso, de placa, e como? Aquilo nunca vai dar problema? Certeza? Será? Sim. Né, É, então, tipo é. assim, pelo amor, não vamos abrir um É, campo que é é assim fantasioso, é exato, fantasioso, exato. é imaginário. E o que eu vejo também na internet, às vezes, assim, aquelas coisas sensacionalistas, que realmente precisa dessas cirurgias, né, que são bem, Normalmente é assim, com Isso. material ilícito. outro material, é É, silicone com industrial, tem aquele ADE, que é de cavalo, né, que eles sim. colocam. Então, assim, não tem Eles pegam nada borrachinha, tipo, ainda acontece, tá, eu pego. E já peguei feitos por médico, já peguei feito por enfermeiro, que fala que é um produto e é outro. Assim, vocês não têm noção de isso é tudo um que eu crime, vejo. né, não tem nada a ver com o Não tem seu nada a ver trabalho, com o com o material que trabalho eu dos uso, médicos. que é legalizado, que Exato. tem Anvisa. Se um dia ele perder a Anvisa, eu irei parar de usar, Sim. Sim, Que daí certo? você não tem o seu respaldo, sim. né. Sim, exatamente. Eu só uso porque ele é legalizado. E daí a gente vai entrar numa questão, né, que é muito também polêmica. Ah, ele não é liberado para estética. Ele só é liberado para uso corretivo. Então vamos lá. Depressão trocantérica, uso corretivo. Nós vamos preencher aquele buraco. Qual é o ganho? Estética. Estética. Uhum. Lipodistrofia. Emagreceu, tá com a bunda toda detonada lá, sabe? Com uma lipodistrofia, irregularidade de tecido adiposo Sim. muscular. Vamos tratar com PMMA, uma indicação corretiva. Uhum. Qual é o ganho? Estético. Estético. Então, Então, tipo você assim, imagina uma pessoa que emagreceu muito. Poxa, a pessoa senta, realmente dói, porque vai dói. bater o osso. Isso Sim. mesmo. Isso aí não é uma coisa que Essa precisa? Claro paciente que precisa. perdeu o músculo de Exato. prótese. Outra paciente que eu fiz também, que foi essa da voluntária, que tá lá fixada no meu perfil. Ela tinha uma deformidade, teve uma queda na gestação, ficou com. Chamavam ela de 3 glúteos. Ficou com 3 bumbuns. Qual o único produto que eu vou construir, reconstruir aquele tecido? Nossa, Sem eu vi dúvida. esse caso É. incrível, assim. Realmente, a Mel, eu lembro que ela até falou assim: se eu não fizer isso por ela, quem vai fazer? Porque ela foi em diversos É. médicos e falou: Ninguém "Viu, quis mexer. aceite, aceite, você caiu, fez uma deformidade, aceite". E eu fiz várias técnicas para conseguir, não foi só Uma só. o material definitivo ou PMMA, eu fiz muitas coisas, fiz subcisão, fiz aspiração da gordura que estava acumulando, ela estava com aquele Sei. deformidade, aquele abaulamento, deformando o glúteo, então eu fiz várias coisas, né. E é isso que foi legal do meu trabalho, eu fui começando a ver que também só o bumbum não entregava tudo o que eu queria. Que tinha Uhum. casos que eu ia ter que tirar aquela gordurinha ali, porque ela estava quadrada. Tinha casos que eu ia ter que tratar o lipedema da perna para ficar Sim. bonito e harmônico. Então eu fui ampliando os meus tudo em torno do bumbum. Então, Exato. você faz essa retirada de gordura, esse laser sculpt no abdômen? Não. Eu Não. trato o bumbum em volta do bumbum, Tá. Só. entendeu? Tá. Cada um é bom em uma É coisa e a como se gente tem que você. saber respeitar isso. Eu vejo o seu trabalho como um trabalho artístico. Sim, Porque por mais que seja bumbum, seja um formato lá que a gente imagina que seja, não é assim na hora de fazer a prática ali, né? sim, Eu vejo seu trabalho, já acompanhei seu trabalho de perto. Então é um olhar artístico. Olha, aqui não dá pra ter essa gordurinha, agora eu vou ter que colocar um produtinho aqui, porque você pode ver que o perfil dos bumbuns que a Mel faz são todos daquela mesma É um linhagem, né? pêssego, Assim, é não é? muito bonito, É um é o né? bumbum de pêssego. coração invertido, É, né. você Isso. tem um dom aí, né, que você desenvolveu do seu olhar, né, do seu olhar clínico e até daquilo que você gosta. Porque eu falo que é impossível a gente fazer uma coisa e você não achar bonito aquilo que você está fazendo. Você quer deixar, né? E às vezes chega paciente que, por exemplo, a gente fechou 270
70, doutora, eu só posso isso, eu vou pra vender isso, vou fazer aquilo. Nossa, eu fico muito mal. E aí eu preciso Eu demais, eu sei. falo, filha, você vai sair daqui com bunda bonita, nós vamos arrumar, deixa isso Fica em aí, paz. fica em paz, fica tranquila, vamos fazer. Porque eu também, eu me sinto incapaz se eu não entregar um resultado É. completo. Mas você justamente tem esse olhar muito mais humanizado porque é uma dor sua, Sim. entende? É o que eu falo. Eu tenho toda essa coisa com a estética e tudo mais, dos cílios, porque eu já fui muito zoada na Patinho minha. feio. Eu era mesmo. Então, assim. E agora ela é lindíssima. Ela é E aí maravilhosa. fui, e os cílios é tudo na minha vida. Se tirar os cílios, eu sou outra Perde as pessoa. forças, Eu, né? eu Igual tipo Sansão. Sansão. Entendeu? Então, assim, essa coisa da gente ter esse olhar, a gente sabe o que dói na gente, a gente consegue olhar o outro muito mais com humanidade, de saber que aquilo dói mesmo, e não Sim. tratar como frescura. Eu falo que a autoestima, cara, vem de dentro, sabe? Você se olhar, você se amar, você vê o brilho nos olhos, quando aquela mulher se olha no espelho e fala. "Ah", se redescobrindo, né? Cada um na sua área aqui, e isso é Sim. lindo, é um trabalho É. lindo que a gente faz. Eu acho que o grande diferencial que eu consigo sentir, porque conheço vocês, eu acho que não tem como, isso é uma opinião minha, a gente se destacar em qualquer trabalho que a gente faça sem a gente colocar o Sim, nosso amor. coração. É. Sim. Eu vejo que você coloca seu coração, tipo, todo o coração. Você também tem um olhar cuidadoso. Eu também, de repente, eu quero dar o procedimento pro paciente. Peraí, eu vou dar um jeito, porque assim, Faltou isso, você é, não não, tem, mas nós vamos não tem fazer pra ficar como a bom. gente ser bom naquilo que a gente faz. E isso é uma coisa que eu acredito na minha vida. E eu acho que talvez seja isso, né? Por você ser uma referência na sua área, a Joyce é uma referência na área dela. É esse olhar mais humanizado, Exato. de a gente saber o que a pessoa tá sentindo. Eu falo que eu tenho um problema em mim. Eu gosto de ver mulher bonita. Eu vejo Isso. mulher bonita e falo, meu Deus, que linda. Porque pra mim, aquilo ali é um empoderamento, é uma confiança que ela tá, A gente não Isso. tem que né? ver como concorrentes, né? A gente tem que Jamais. sim É. se aliar e, tipo assim, tem pacientes que falam, não, ninguém nunca vai saber. Eu falo, tudo bem. Mas eu não. Eu, tudo que eu fizer, vocês vão saber. Porque eu quero que É, vocês façam tão bem. Porque se me Sim. fez bem, eu quero que vocês Quer façam também. eu compartilhar, É, também. né? nossa, fiz meu seio, ficou lindo, ficou maravilhoso. A médica é maravilhosa. Por que que eu não vou contar pra todo Também mundo? acho. Né? Então, por Também que eu não vou acho. indicar o serviço da outra? Mulheres que apoiam mulheres, que, né, Sim. que batalham e tudo Exato. mais, e outra coisa, mesmo que todo mundo faça remodelação glútea, vai ter bunda para todo mundo, Tem bunda pra Vai todo mundo. ter. sabe, vai ter boca para todo É, mundo, Isso. vai vai. ter eu odeio isso de, tipo, achar que é uma concorrência, que Sim. é, sabe, É, de a Todo mundo gente, querendo eu repente acho que puxar o dá pra tapete. gente se aliar, ajudar mais pessoas, sim, compartilhar do trabalho, né? O que que você acha? Tem um olhar, a Mel tem um olhar, eu tenho um outro. Mel, o que que você acha que eu faço aqui? Pega um pouquinho do olhar dela, Unir né? A olhares, gente né? unir, a gente tá ajudando pessoas. Eu sim, sou uma pessoa que eu tenho zero problema com concorrência. Pra mim, eu falo que eu quero ser amiga de todo mundo e eu acho que eu tenho o meu jeitinho de atender, você tem o Isso. seu, a Joy tem o e delas, tem outras pacientes que amigas, vão ter mais essa afinidade, conexão com a né? gente, e tem outras que não vão gostar. Sim, Porque, Exato. essa médica ela não é eu não fico falando tem médico que fala pra médico. Você olha o Instagram dele, ele só tá conversando com o médico. Ele usa termos que só médico entende, que às sim. vezes até eu tenho dificuldade, Sim. sabe. Ele tem uma postura, uma coi que não é. E eu sou eu. Eu sou essa que você tá vendo aqui, aqui eu sou no meu consultório é essa, aqui eu Sim. sou na minha casa é essa, e é isso. Tem gente que eu vou agradar e tem gente que vai querer uma pessoa que é aquela Isso é engessada que não isso. sou Sim, eu. Isso é normal sim, em qualquer área da vida, Então é né? melhor ela ir com quem ela se identifica mais e sim, tá tudo Exato. certo. Vai é. ter médico pra todo mundo e paciente pra todo mundo, A né. gente atrai e repele, né? Sim, A gente atrai pessoas que têm a mesma vibração. É. Isso é Eu sempre impressionante. falo isso. Quem disse que a gente gosta de todo mundo também? sim, Tem pacientes que a gente não quer atender, sim. porque não Que eu faz falo: "Não bem, precisa ver porque mais". exato. Eu falo assim, Não ó, eu respeita um acho combinado, um é, eu Isso. acordo, falo assim, ó, não né. é justo eu atender um paciente que não é legal comigo, tirar a minha energia para o próximo que é legal, eu atender mal. Sim, Porque eu tô ali porque você já nervosa, porque eu ficou fiquei É isso. desgastada. Então, é aquilo que você falou, tudo não é para todos, Que né? não nos Todo mundo respeita, tem né? o seu público, tem a sua energia, tem o perfil de paciente que gosta, né? E eu acho que a gente só ganha de ter essa mentalidade de querer unir e a Isso. gente poder pensar e eu que. não tinha essa teoria, mas é exatamente isso que eu tinha na minha mente. Tipo, eu atender alguém que eu não quero e que me faz mal, acaba com o meu dia. Ela suga essa Sim. energia. Sim. É isso. Então, por quê, Pra quê? Pra né? A quê? gente também pode falar não, Isso. né? Sim, é Exatamente. verdade. É isso. Ó, vou fazer agora um bate-bola rapidão com você. Uma perguntinha e você responde, tá? A harmonização glútea deixa todo mundo igual? Não.
Quem fez uma vez fica viciada? Sim. Procedimento bem feito precisa parecer imperceptível? Não, tem as que gostam, né, de que Mas seja um pouco mais. É. nem toda mulher precisa de volume, às vezes precisa de proporção. Sim. O corpo mais bonito é o que respeita a estrutura da própria mulher. Não, eu acho que a gente pode mudar. Eu gosto dessas, porque tem formatos que não são, não Bonitos, né? É, sim, vai, não é. Uma mulher quadrada vai falar que é bonito, uma mulher com bumbum triângulo é É, bonito? Não, nós vamos mudar a proporção, vamos tirar daqui, pôr aqui, fazer a volta aqui, aí vai ficar é o que ela quer. para deixar sim, é harmônico. É, verdade. Existe muito procedimento mal feito por falta de critério. A sim, gente já até falou. O menos pode ser mais. sim. Agora, a gente vai colocar aqui um react de alguns bumbuns e você vai falando o que você acha, Tá tá? bom. Se você quiser colocar a primeira imagem dos bumbuns em desenhos, os formatos, para ela ir explicando. Ah, tá. É porque eu tinha colocado em Ah, então tá ordem. bom. Ah, então tá Coloquei bom. na ordem. Tá. Pode ser, não tem problema. Os bumbuns aí naturais, né? Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho aqui. Então, a beleza é uma coisa muito, variável, né, o que eu acho belo, enfim. Sim. Por exemplo, eu acho que isso é são bumbuns belos, né, que teria coisas que eu melhoraria? Com certeza, todo mundo que passar pela minha mão eu acho que vai ficar um É. pouquinho melhor, mas são bumbuns belos, naturais, belos. Eu acho que aqui poderia melhorar um pouco a celulite, talvez Sim. desenhar um pouco mais o coraçãozinho, diminuir a depressão, aí tem a gordurinha aqui que tá deixando ela quadradinha. Uhum, Mas cada um tem sua beleza, não tem nada de absurdo de se ela nada se errado. sentir bem, tá tudo bem. Se ela quiser que eu melhore, eu vou gostar, eu acho Tô que dá junto. certo. Próxima. Aí. Aí já é um bumbum que a gente vê Sabe que quem é, né? sei, Sabrina Sato, né. É ela mesma. Ela fala que é só ácido hialurônico. É, ela tem uma musculatura muito boa, Tá, e isso, a gente não pode negar. tá, Então quem tem essa base, que sustente, o ácido hialurônico vai bem. tá. Né, quem tem uma base que sustente. Então, por exemplo, a gente tem um bumbum que ela dá pra ver que a perna dela é perfeita, Uhum. o Uhum. abdômen dela é perfeito, o braço dela é perfeito. Então, provavelmente, se ela colocar o ácido hialurônico ali pra fazer um pump, Vai de fato vai sustentar. continuar perfeito. Não Uhum. tem nada aí Eu definitivo? acho que pode ser que seja só ácido hialurônico mesmo. Não acho que Amém. tenha aquele coisa que não, que isso é artificial, Não. que talvez Sim. algum você me mostre, né. Tá. Esse eu acho que pode ser que seja só ácido hialurônico sim, porque ela tem uma base muito boa que sustente, que comporta, que, É. né, tem uma boa Acho que até pela indicação. etnia dela, né? Os Sim. corpos, né? Ou seja, essa aí foi Bem. abençoada. Ah, essa É. é lindíssima, Próximo. Não, também maravilhosa. tá investindo bastante, tem essa questão de É, É, peptídeo, tudo, né, né? e há tudo. muitos anos, investindo muito há muitos anos. É É, isso. constância. Esse bumbum tá valendo milhões, esse Ah, bumbum. desculpa, essa daí tem. Ah, tem, né? Tem, ela tem, a sogra dela tem. Ela falou pra todo mundo: "Não, mas eu coloquei o ácido hialurônico aqui". Isso. Mentira. É Não, o ácido mentira, hialurônico né? não fica assim e cresceu muito e muito rápido, É. né. E o que que a gente tem que entender? Quando que é um bumbum com ácido hialurônico e quando que é com PMMA. O PMMA que faz isso aqui, ó. Pra Essa levantar, essa curvinha sustentação. Essa É. de levantar. O ácido hialurônico não consegue fazer não isso. faz isso, Não né? faz, não faz. Então, não tem como você fazer uma projeção e desça com PMMA. Desse. A sogra dela tem a bunda igualzinha dela, Tem, a mãe É. do Zé Felipe. tem. Também, E tem linda. PMMA faz 1000 anos, Sim, entendeu? sim. Muitas famosas, no curso do Shakur, ele começa a mostrar as famosas que ele já fez em off, assim, eu falo: "Gente, eu sabia, é óbvio, não tem como ter uma bunda perfeita". Não, Você vê aquelas bundas de carnaval lisa, gente, se você não passar um pouquinho de bioestímulo de PMMA ali, nenhuma bunda fica daquele não jeito. Tá. fica. Não adianta. Eu falei com uma paciente que ela é médica e ela falou assim: quando eu vou na praia e eu vejo um bumbum brilhando na minha frente, eu sei que é PMA. Eu falei, É, é só ver um bumbum brilhando, um é, bumbum lindo, é não tem PMA. jeito. Então esse aí Aí eu tem. voto sim. Ela disse que não, mas É a gente porque já ela não vota quer assim. polêmica, É. né? Ela É, já tem muitas tem Já muitas tem, já. polêmicas. Ela já tá super E assim, carregada. eu atendo muita gente que fala, viu, eu vou falar que é ácido hialurônico pro meu marido. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, É. fale, A tá? Uhum. maioria, né, A Mel? A maioria, maioria. a maioria. Aí, Paola Oliveira. Paola Oliveira. Ela tem lipedema, né? Tem. E aí, quando você começa a querer tratar um bumbum que tem volume, que tem um quesito inflamatório,
a gente não consegue ter bons resultados. Você lembra quando ela apareceu em uma novela que aparecia só o bumbum dela, Sim, né? E sim, foi a loucura lindo. Ela dos tava bem homens. mais Ela magra tava bem também, mais né? magra. Mas eu acho que é do biotipo dela, não acho que é aquela coisa assim, não, esse daí é um bumbum de PMMA. Eu acho que ela tem esse corpo pera, Tá. né? Tem o lipedema, que deixa ela com as pernas, né, com volume, o bumbum com volume. E pra ela é difícil porque ela sempre é mostrada com o lipedema em evidência, né? sim. E para ter um bumbum assim, né, acho que é interessante a gente falar e compartilhar, não tem como ter um bumbum desse natural sem celulite. Né? É impossível, É impossível. né? E aí Porque você o tem, volume dela é de gordura, não é? é, Não é isso aí, não é músculo, Não. concorda? sim, é gordura. É gordura, é o lipedema gritando. É. Mas assim, eu acho belo também. Eu acho que ela poderia tratar o lipedema, diminuir um pouco o percentual de gordura, que ia ficar mais legal. Mas é um biotipo, né? Laser aí pra ajudar. Não, você diz aonde? Morpheus? Morpheus. Morpheus. Ah, é. É, Lipedema, nossa, super Morpheus é indicação. maravilhoso. Só que não adianta fazer só o Morpheus. Tem que fazer o Morpheus e o tratamento do lipedema. Tá. Senão, não, Não resolve. Interno, né? não sustenta. Interno Ele não e externo. sustenta aquele resultado bom por muito tempo, porque a inflamação é progressiva e crônica, né? Entendi. Próximo. Essa é da Débora Seco. Ela mesma. Ai, ela tem. Eu acho também. Tem, não tem? Eu acho que ela tem bem natural, dá pra fazer assim. Tem muitas que falam pra Isso. mim, viu, doutora, eu quero que ninguém perceba que eu fiz. Eu acho que o dela ela deve ter sim, Ah, porque bem brilha, ó. E até porque É. ela é bem magra, difícil Ela é. ter esse volume aí, o local certinho, tão magrinha, né? tão magrinha. É. É E difícil. o ácido hialurônico não teria essa projeção toda, Não. né? E ela tem o bumbum que brilha no sol. O dela tá brilhando no Ela sol. tem. hein? Eu acho, voto que sim também. É. Mas eu acho que ficou muito natural o dela. Isso, Lindíssimo. Só que lindo. esse daí não tá tão valorizado. Alguns se dá pra ver mais, que Aquele desfile que ela fez É. essa semana. E outra, ela vamos tava ver com- outra coisa, gente. Quantos anos essa mulher tem? Quase 50 anos. Como é que tem quase a uma minha bunda dessa É, não com tem. ácido hialurônico? Não tem. Não tem. Não, Não tem. tem como. Não tem. Próxima. Nós teremos. Ai, Então, essa é a questão, né? Então, existem os biotipos. Então, às vezes, é muito difícil entender que um bumbum triangular, fazer ele virar coração com um procedimento apenas, Tá. né? Então, a gente vai ter que, nesse caso, mudar a proporção. Ela tem volume aqui e afundamento aqui. E eu quero afundamento na cintura e volume no inferior do bumbum, né? Na região Uhum. inferior. Fazer aquele sutiã, assim, que sustenta, que levanta o bumbum. Então, eu vou precisar de mais de um tratamento para eu Tá. conseguir trazer isso. Por isso, agora eu tenho laser Associou. sculpt, né? O que eu faço nesse caso? Eu tiro o volume daqui de cima e eu faço volume aqui embaixo para a gente poder fazer uma inversão. E um bumbum quadrado, difícil também, né? Uhum. A gente tem que tirar bastante dali do flancos para poder dar uma afinada na cintura. Ela é toda larga, ela é toda espalhada, daí ela quer a projeção. E ela tem que entender que o biotipo dela é espalhado. Tá. Entende? Então ela não vai ter uma projeção igual de uma pessoa que tem um bumbum redondo. Você consegue fazer isso numa única sessão ou não? Não. Daí vai E dividindo. sempre talvez associando. Nesse caso, se a pessoa já não tem uma base perfeita, a gente faz em uma sessão. Que é difícil, ninguém Tá. tem base perfeita, né? Se não, tem que associar tratamento. Tá. Sempre, E a né? gente Daí. precisa pensar que é igual, né? Você já falou no começo da nossa entrevista aqui. É fazer, esperar o resultado. São 4 meses, né? Então, assim, não tem milagre. Não vai lá, Outra eu vou coisa. viajar semana que vem. Que tem muito isso, né? Pra tudo, Quero fazer né? que eu vou semana que vem. Não é assim, gente. Só os cílios que dá pra colocar Se e vai viajar amanhã. programem para fazer. É isso aí. Se programem. Porque vai ter a fase murcha, vai ter a espera do colágeno, vai ter a fase, vai estar muito inchado. O que vai é ter essa tudo. fase murcha, doutor? Explica. O que acontece? A gente vai colocar um produto, vou pôr uma seringa de 3 ml. 30% vem em seringas de 3, né? Tá. 30% daquilo é PMMA. O restante é o veículo, ou Tá. seja, é que é o mesmo veículo do Radiesse, tá? Tá. Que é utilizado para fazer. E aí, esse veículo, com o tempo, ele vai ser absorvido. Então, a gente vai ter só. Então, na primeira semana tá inchado, porque tem o anestésico, o edema, a contratura muscular, tudo, e mais o produto, e mais o veículo. E depois esse veículo ele é absorvido. Tá. E aí nós temos. Então, nunca mais volta ao que era antes. Mas a gente só tem aqueles 30%. Perto daqueles que tá com aquela bundona inchada, você vai falar, ai, minha bunda murchou. Hoje, a moça brigou comigo, mandou mensagem, viu, mas a minha murchou mesmo. Ela falou, a minha saiu tudo, não é que deu uma murchada. Aí eu fui ver ela lá na reunião do casamento. Não,
você tá de brincadeira comigo. Olha sua blusa tá linda, só Porque não daí tá você enorme. você É, perde a elas referência, né. esquecem, Como é era antes. Aí incrível. eu adoro a foto do antes por É, esse motivo, porque daí eu falo: você tem certeza que tá igual era antes?" Ela: "É, não, mas é é, que estava tão mais bonito." Eu falei: "Calma, calma. Quanto tempo colágeno depois que você faz e que começa essa fase também murcha? é variável, mas Tá. assim, normalmente de 3 semanas você tá na fase, já tá quase. E daí já vai começar a me falar: "Mel, minha bunda murchou." Murcha E a alegria também, não é só é. Ó, E daí, depois, a partir de é igual com o bioestimulador de colágeno, a sim, partir de tá, 60 dias tem pacientes que falam: "Nossa, a minha quase não murchou." Eu falo: tá. "Glória a Deus, a minha murchou tudo." Eu fiquei desesperada. E e depois, a partir de 60 dias, efetivamente, isso falando números de estudos, né, 60 dias a gente tem o começo da formação de colágeno mais estruturado, e com 120 dias a gente tem um colágeno firme, que daí vai dar Tá, firmeza, sim. volume, sustentação. São 2 tá. etapas da formação de colágeno, né, a É, então gente a gente passa estuda, por né. tudo isso. Tem Tá. pacientes que sentem mais, outras que sentem menos, mas ela tá em todos os meus termos, porque era uma dor de cabeça, a gente fala na consulta, a gente fala: "Ah, mas elas estão tão emocionadas." Elas falam: "Tá bom, só É, pra fazer". É, daqui a Depois pouco: "Meu não nem bumbum ouço. murchou, é, você me enganou, só ficou bonito é, na hora." Aí passa é, 4 meses, vem com o rabinho no meio da perna. "É, é, voltou, tá bonito de é, novo, mas acho que eu queria um pouquinho mais." É assim. É, por isso que é. eu perguntei da fase murcha, justamente para saber exatamente os processos, né. Então mais ou menos isso e depois o E eu definitivo até sempre 4 meses. deixo um retoque incluso, sem custo. Tá, Então, eu vou cobrar meu honorário uma vez só e tá, o retoque tá incluso. Por quê? Porque o menos é mais, a gente vai errar para menos. Essa tá, é a ideia. É você colocar, sentir, ver o que que você sente daquilo e depois falar: "Viu, eu gostei, eu quero um pouquinho mais e é aqui que eu quero. É Uhum. aqui que ainda falta melhorar." E não fazer um volume exagerado, correr riscos e se arrepender, tá. né. É verdade, Então é esse verdade. é o processo. É Tá, uma conduta segura, é né. isso. Você falou de todos? Falei, o bumbum redondo é o mais fácil, né, Sim. da gente conseguir o que é mais pedido no consultório é o de coração, né, então ele eu me aperfeiçoei mais, que faz aquela voltinha sustentada, redondinha e cintura fina. Então normalmente a gente precisa fazer um laser sculpt Tá, ali, que eu não faço em quem não tem a técnica e indicação para fazer isso na minha clínica. É tá, pequena quantidade de gordura bem delimitada. Vou entrar com endolaser, médico, vou derreter, vou aspirar aquele pouquinho, só tá. para fazer, não é para O Bem contorno ali. localzinho. não é cirurgia plástica, Tá, é É. um acabamento no meu bumbum, tá. né. Se Uhum. ficar ali um pouquinho de celulite embaixo, a tal da Morphos, bananinha, que eu aí o escuto tanto: "A minha Morphos. bananinha, Joy", é o Morpheus. O Morphos é o Resolve. tratamento padrão ouro para Tá. irregularidades, flacidez da perna, celulite, O Morpheus faz fibrose. exatamente o quê? Ele cola. Ele é um remodelador tecidual. Então Tá, ele vai fazer microagulhamento profundo, de 8 milímetros de profundidade, então quase 1 centímetro, a gente não consegue nem tolerar a dor, porque ele é muito profundo. tá, Sim. Junto com isso, disparo de radiofrequência que queima. Então, tá. eu vi um videozinho que eu vou fazer, que é ele aplicar o Morphos numa gelatininha, daí ele entra com a agulha assim, lá bem profunda, aí ele vai quando a gente usa a função burst, que eu estava explicando Uhum. pra cá, que agora a gente vai fazer uma parceria para ela fazer nos pacientes dela, Sim. que a função burst ele dá vários disparos em várias profundidades. Tá. E daí ele vai tá 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 tá, aí ele vai disparando a agulha e o choque, né, a Uhum. radiofrequência, a agulha e a radiofrequência. Então ele fura e queima. Tá. Em linguagem popular, porque a gente não precisa ficar falando linguagem médica, a gente tá falando com Sim, pessoas pra que É precisam entender. verdade. entender. Sim. É, Ele fura e queima, fura e queima, fura e é. queima, ele vai remodelar o tecido. É feito Vai com anestesia regenerar, e vai tranquilo. cicatrizar. As pessoas falam assim: "Ah, mas essa maquininha aí faz isso mesmo?" Eu falo: "Olha, se não fizesse, não custava R$ 1.000.000. É. Alguma coisa ela tem de diferente, E uma a gente tecnologia muito faz, a incrível", gente compra né. porque vale a pena o É investimento, né. sensacional, Os É né. caro resultados. também para fazer o procedimento, porque a máquina é caro e é uma ponteira descartável, que também é cara, Tá. tá, viu. Dava para baratear isso, mas eles sabem que não É, tem concorrente, que é é, eles e, É. né, E e no é isso. momento é o ápice, né, de É, laser, é padrão ouro, maravilhoso, padrão ouro. maravilhoso. Ele é certo. usado muito em cirurgia plástica, né, então você tira a pele e aí você trata a pele que ficou, trata a Tá, flacidez, trata tudo. Então ele é usado em cirurgia pós-cirurgia plástica também pela dor, que é tá, muito difícil fazer em consultório. Então a gente foi desenvolvendo técnicas de analgesia, tá. de sedação leve para poder conseguir fazer isso num ambiente, ambulatorial, porque normalmente ele é usado só no centro cirúrgico por conta da Lá dor. na clínica você consegue daí fazer no corpo inteiro. Consigo. Abdômen, o que precisar.
A Sim. Karen vai falar se eu consigo ou não consigo, porque ela já fez em tudo. E continuo fazendo ainda, quero mais. É muito maravilhoso, né? Muito. Eu É falo: muito "Gente, um dia eu maravilhoso. queria ir para o centro cirúrgico, tomar uma geral", porque você tá lá no consultório, a gente só não po também tem limite de tempo, Sim. de áreas e Sim, tudo mais. diárias. É, Vai fazendo mas aos poucos, né? eu queria ir para um centro cirúrgico, tomar uma geral e fazer do pé até o Tudo de uma vez. até aqui, ó, onde começa o fio do cabelo. Eu queria fazer assim, sabe, passar Ele Morpheus é em muito, tudo. muito legal. Eu É, queria. diz E que é todo muito mundo que bom. faz tem essa Tem sensação, essa sabe. sensação. Viciante. Logo farei. Próximo, né, próximo. Logo Isso, Nós vamos fazer farei. esse nelas juntas, né, Cá? É isso aí. Vamos fazer. Bom, pra gente encerrar esse bate-papo, que foi uma delícia, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que têm vontade de fazer, que têm medo, insegurança. O que que você diria a elas? Eu acho que você tem que se sentir segura, você tem que procurar referências confiáveis, né, então não eu sempre falo assim, ela fala: "Ai, mas e a André Surak? Ai, mas e não sei o que", eu falo: "Gente, uso banalizado não é o que eu faço aqui, me compare com pessoas, com profissionais de referência". Uhum. Então vamos falar sobre esse tipo de comparação. Então uso banalizado, mistura de substâncias, material, clandestino, enfim, isso não é o que eu faço, então não me compare com isso. Eu sou uma médica, eu me qualifiquei, eu uso um material que tem registro da Anvisa, eu tenho um ambiente preparado, eu tenho tudo certo para dar certo, e não Sim. tudo certo para dar errado, né. É. Então procure referências, eh, nomes que têm referência, para a gente poder se sustentar, e não vá pela manada. "Ai, porque não sei quem falou, porque não sei o quê". Leia, você já parou para ler não é difícil ler, pega o Chat GPT, que eu faço isso, e coloca um estudo científico sobre o PMMA. É. Chat, resume para mim, a Sim. biocompatibilidade É. do gente, por favor, vamos ler, vamos Eu acho estudar. incrível que você é uma médica, estudou tantos anos, tem todo o conhecimento. Aí a pessoa vai assistir um videozinho do É TikTok, ela isso. acredita no TikTok, mas em você não, Não. É. né? Então Mas é é uma isso. política que até é de muitos médicos, inclusive eu falo tem médicos que a gente senta numa mesa e ela fala assim pra mim: "Ah, eu já vi pacientes com hipercalcemia por conta do PMMA, então por isso que eu sou contra". Eu falei e ela põe implante. E eu falei: "E eu já vi pacientes com hipercalcemia e, insuficiência renal por conta de hormônio. Vamos conversar?". Uhum. É, Sim. é verdade. Então tudo que é exagero vai dar problema, Sim. né. Vai. A gente tem que entender que não é uma coisa isolada, se eu fizer na técnica certa, na quantidade que eu não tenho problema, até hoje eu não tive. Aí todo Sim. mundo fala assim: "Vou deixar você fazer, se você não morrer eu faço". Viu, já Isso. tem uma lista grande agora, porque já faz uns par de anos que eu tô fazendo e ninguém morreu ainda. É, é É. verdade. É Então Se isso você assim não mesmo. morrer, eu faço. A maioria. então, assim, se eu fosse falar, é assim, tudo tem risco, né, tudo que é a dose dependente, o veneno e o tratamento é dose dependente. Então, se É. você quer fazer, procure referências confiáveis, né. Então, ai, quem eu me inspiro? O doutor Shakur, doutora Fernanda, que é uma dermato com EQE, a doutora que eu fui essa semana fazer, a doutora, que faz com radiologia junto, a doutora Marina Rinaldi. Procure referências. Referências. Pessoas que fazem o uso correto, que você vai entender a segurança. Agora, se você quiser olhar no André Surak, gente, É, ela é o tudo certo para dar errado, é. né. Uhum. Ela misturou produtos, mentiu pro médico, fez um caos. Mas ela mesma É, fala: "Eu é, usei o hidrogel, o que deu problema foi é. o Ela fala. hidrogel", ela fala que fez lipoaspiração e não cuidou do pós, ela conta tudo. Então, Sim. é o famoso tudo certo para dar errado, né. A gente tem que também ter consciência do que cabe a nós e o que cabe ao médico fazer, né. Sim, é isso. Eu agradeço muito a sua presença, foi Ah, eu uma adorei, foi delícia! Obrigada delícia. por É isso. aceitar, né, o nosso Muito obrigada. convite. Agradecer também aos nossos parceiros aqui, a TM, o pessoal da VF que ajudam, todo esse entorno aqui, que não é só um simples vir aqui e sentar, tem toda Tá uma tudo estrutura por programado, detrás. né, tudo Então, muito obrigada, organizado. obrigada, amiga, mais uma Obrigada a você, vez. minha E é Obrigada, isso. linda. Quer deixar menina. algum seu arroba, alguma coisa? A gente vai colocar lá nas redes sociais. Me sigam, acompanhem e, assim, vamos conversar. Eu sempre falo isso, se você não tá preparada para isso agora, vamos fazer o que você quer, né, vamos Isso. evoluindo. Isso é uma rotina, da minha clínica. Então não vamos fazer isso, vamos melhorar outra coisinha agora e daqui a pouco a gente faz esse, daqui a pouco você tá segura, porque você já entendeu que eu te passo segurança, Sim. né, e aí as coisas vão fluir, vão acontecer, eu espero poder te ajudar. E se você não gostou de mim, vai procurar um médico que você goste e faça. Tem que Não, só identificar, não né? fique com inveja da minha bunda e fale mal de mim. É. Porque dá até
Dá até furúnculo na nossa Ai, se eu postar Dá, uma foto dá Tá muita coisa, né? repreendido, amiga. Cada eu- semana dá uma coisa na gente. Pai do Tá céu. repreendido. Quando eu vou pra praia e posto minha bunda lá, porque, né, agora já É. tô tentando. Antes era vitrine, agora eu falo, gente, eu mostrar minha bunda dá um furúnculo, É. não sei o quê. Eu não tenho inveja de mim, amiga. Vamos tratar sua bunda, vamos ficar com a bunda linda, vai dar tudo É certo. isso mesmo. É E eu isso sou essa mesmo. pessoa aqui no consultório da minha casa, vocês sabem. E é mesmo. Sim, ela é E mesmo. assim, de mim pode esperar sinceridade, dou o que doer, mas eu vou estar lá pra te ajudar também com o que der Sim. pra resolver, e é isso. É, É nós isso. queríamos falar que nós admiramos você, o seu trabalho, a sua garra, a sua coragem. A Como recíproca é verdadeira, mãe, como como vocês também. mãe, né? Ela tem um monte de filhos, Tem um monte de filho. lindos, maravilhosos, Tem. né? E que a gente caminhe junto aí nessa construção aí de melhorar a vida de mulheres, Sim, né? de Isso. parcerias, E a gente não existe levantar mulheres, concorrência, existe né? parcerias. Viu? Exato. Tem gente que gosta da Karen, ela quer que ela faça. Mel, você me ajuda a fazer não sei o que. Ela já levou tanta amiga dela lá. Aham. Mel, olha essa aqui. Aí eu falei, essa Karen, essa eu não posso pôr minha mão, É. porque não sei o que não dá. Mas Mel, ela quer muito, o que a gente vai fazer? Daí a gente vai estudando, a gente vai fazendo. Ela foi, levou tantas amigas dela que assim, sabe? Sim. Eu acho que é isso. É isso, é É parceria confiança, mesmo. né? A É. gente se unir. É É isso. isso. É isso. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.